Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou comentar de um vídeo que está viralizando aí nas redes sociais e tudo mais, e que eu quero abordar aqui em algumas visões que a gente possa refletir sobre. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. Porque está viralizando aí nas redes sociais nos últimos dias um vídeo de um cara aí que está reclamando do Brasil, dizendo que aquela coisa toda, né, que a maioria das pessoas hoje estão, pelo menos o brasileiro médio, né, no sentido de que trabalha, 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 não consegue, e que vê pessoas fora do país, e que vê as pessoas melhor lá do que aqui, e aqui a gente paga tanto imposto, não tem retorno, etc, essas coisas, e o cara chegou até a chorar. Aí eu quero abordar essa revolta dele em alguns aspectos aqui. Primeiro aspecto que eu quero abordar é no sentido econômico, porque a gente realmente paga muito imposto no Brasil, porque além de eu falar de livros, eu trabalho na contabilidade, estou me formando agora nesse momento e vivo a contabilidade nos dias atuais, e eu percebo que de fato se paga muito imposto. E hoje o empreendedor está muito mais lutando para diminuir imposto do que obter lucro no seu negócio. E é uma coisa muito bizarra e muito louca, porque tudo isso, dessa questão de inflação, etc., essas coisas, que não é só no Brasil, mas também no mundo todo, vem desde do período da Biohazard, né? E que, consequentemente, imprimiu-se muito dinheiro para ajudar as pessoas que ficaram sem emprego ou coisa do tipo, e que, consequentemente, acabou acontecendo essas situações e causas, ou seja, não tiveram a destreza de fazer um lockdown vertical para pessoas de risco, né, pelo menos aquelas consideradas de risco, e que consequentemente parou toda uma economia. Um negócio assim muito bizarro, muito louco, e que está tendo essas consequências, pelo menos aí desde 2023, 2022, e que aflige cada vez mais, pelo menos aqui em tipo Brasil, as pessoas. E a gente percebe, nesse quesito todo, que as pessoas não entendem muito bem essa questão. Elas sempre culpam o empresário pelo aumento dos preços, que os caras querem ganhar mais, etc. E tudo, mas na verdade, a gente tem que entender que cada coisa que é fabricada, desde uma simples caneta como essa, até algo mais complexo como um maquinário de uma fábrica, ela tem um custo de produção. E esse custo de produção também é embutido os impostos, porque começa lá da matéria-prima até a consumação do determinado produto. Então, passando por toda essa cadeia, né, desde a matéria-prima até a fabricação do produto, até chegar a ele, até o consumidor final, ele tem um custo de produção. E se insere também nisso os impostos. E aí, consequentemente, ele vai ter hoje, nos dias atuais, um custo muito maior. Então, poucas pessoas entendem muito isso. E interligando também essa questão econômica, pelo menos de entendimento, vem a questão que eu quero abordar nesse segundo ato, que é a questão de entendimento, de educação, porque a gente percebe que o povo não está só vulnerável no quesito financeiro, mas também educacional. Por quê? As pessoas não conseguem entender a complexidade das coisas, ou pelo menos parte delas, e ficam consumindo conteúdo muito raso, como essa questão de Reels, vídeos até aqui nessa própria plataforma, e elas não vão buscar o conhecimento, elas não vão buscar de fato as fontes desses mesmos para saber se aquilo é fidedigno ou não, porque elas já foram acostumadas àquilo ali. E com esse negócio de internet, tudo muito rápido, elas consomem e tratam aquilo como verdade e está tudo bem. Para você ter uma ideia, vou dar um meu exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Eu estava vendo uma informação sobre o quesito de música, e aí eu vim procurar, né, aqui no livro A República de Platão, que eu li esse livro aqui em 2022. E aí o que acontece? Estou procurando aqui esse negócio para reler essa questão e relembrar na minha mente sobre esse quesito de música. E aí o que acontece? Que eu estou fechando o livro aqui. A maioria das pessoas não fazem isso. E elas denigrem o quesito de educação, o quesito de entendimento das coisas,
das pessoas que buscam de fato isso daí. Eu digo porque eu carrego sempre os meus livros comigo, mas não por me amostrar ou coisa do tipo, mas é porque eu ando com eles desde sempre. Eu tenho quase 20 anos de leitura e hoje num volume muito mais alto do que há 5, 6 anos atrás. E consequentemente, isso me faz eu levar os livros para tudo que canto. Então, as pessoas hoje elas têm raiva. Isso é verdade, raiva de quem está carregando seus livros ou lendo ou buscando algum entendimento do que está acontecendo, pelo menos aqui no nosso país. E elas também, junto com essa conjuntura do conhecimento, acham que a ignorância é uma benção. Dizem, a ignorância é uma benção por conta disso, daquilo outro, e até eu já falei. A ignorância não é uma benção, ela é uma maldição. Porque sem ignorância, com ignorância, você não tem entendimento das coisas e, subsequentemente, você vai ser dominado. Qualquer opinião que jogarem na tua cara vai ser de boa, aquilo ali é uma verdade, tranquilo, mas muitas vezes aquilo ali é uma meia-verdade ou é totalmente uma mentira. Pois é. E aí tem outros aspectos, né, dentro dessas questões todas, mas eu queria abordar pelo menos essas duas para que vocês entendessem de fato a revolta do rapaz lá, que parece que já conseguiu ajuda e que Deus abençoe e guarde. Mas aqui me viu à memória uma outra coisa que eu quero abordar como terceiro ponto, do quesito da masculinidade, que também se interliga a esse quesito de entendimento. Por quê? Perceba que tem vários coaches por aí de masculinidade, né, dizendo assim: você tem que ser mais homem, o remédio do homem é o dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho assim, hoje em dia, como eu sempre falo, o homem ele tem que combinar os métodos antigos com os métodos atuais. Os métodos antigos no sentido de ser viril, masculino e provedor, e os métodos atuais no sentido de cuidar da mente, do corpo e do espírito. Porque quando ele não faz essa combinação, consequentemente, ele vai desandar em algum momento da vida dele, porque o que ele é hoje como homem não é como seus pais foram, não é como os seus avós foram. É totalmente diferente a conjuntura e o momento desses dois âmbitos, tanto dos pais quanto dos avós. Então eu percebo que isso daí, quando aparece a imagem desse cara lá, aí o pessoal fica dizendo, né, principalmente esses coaches aí de masculinidade, ele tem que fazer mais dinheiro, ele tem que procurar outras fontes de renda, ele está sendo um cara fraco, não sei o que. Não, pelo contrário, ele está sendo um cara forte. Muitas vezes ele está aguentando a barra há anos e simplesmente desabou ali e desabafou diante de uma câmera de celular. Então ele está sendo muito mais homem do que esses caras aí que ficam segurando e de repente ceifam a própria vida e consequentemente os caras vão dizer, morreu um guerreiro, o cara aguentou, o cara foi isso, foi aquilo outro, etc. Mas ele se calou simplesmente porque a sociedade ela quer homens calados, ela quer homens fortes, mas sabe que homens calados com suas próprias dores muito mais se matam do que de fato sobrevivem. Então o pessoal tem que entender muito bem essa questão, até porque os maiores índices de ceifação da sua própria vida vêm dos homens. Então, na hora em que o teu coach de masculinidade predileto entender essa questão e causa, aí de fato ele vai entrar na realidade e que consequentemente ele vai entender por A mais B que não é assim que se formam homens, que, pelo menos no meu entender, o homem tem que combinar o antigo com o novo, o forte, viril e provedor, junto com o equilíbrio de uma mente, o corpo e o espírito, porque jamais o homem que combinar essas questões, deixar de combinar pelo menos, melhor dizendo, ele vai ter um progresso, ele vai ter um entendimento real daquilo que ele tem que fazer como seu papel e sua dignidade, para que consequentemente ele possa crescer e assim de fato se tornar um homem melhor para Deus, para si e para os deles, né? Família, filhos e outros que estão próximos ali deles, que são de confiança. Então eu peguei esses três quesitos aqui para que vocês entendessem melhor essas conjunturas e que a gente possa, né, abençoar o rapaz, né, para que ele dê certo, para que ele possa almejar o melhor para ele, para os dele, e que também o país possa melhorar, porque do jeito que está, eu não sei.
Eu não sei, eu não tenho nem mais esperança. Vamos ver o que é que vai ser, porque você sabe que, assim, agora está em momento de Copa, né? Aquele momento anestésico, né? Para a maioria das pessoas. Aquele momento, até ouvi uma frase lá na rede social famosinha que dizia o seguinte, que a mesma camisa hoje que une um país vai dividir um país em outubro. E é totalmente real isso. Mas só divide porque os ignorantes estão aí, fazendo a festa, tanto no poder quanto no eleitorado. Infelizmente é dessa forma, beleza? Então é isso daí, já deixei meu vídeo de hoje. E se você gostou dele, curte aí, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você. Você concorda, discorda, o que é que você tem mais a acrescentar sobre? Deixa aqui embaixo para a gente poder dialogar mais sobre isso. Você clica no botão de inscrever e clica na sineta aqui de vez em quando. Nessa caminhada que está muito longa, vamos deixar um vídeo aqui no meu canal, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.